orar a Deus, pedindo a graça dele. Depois vamos proceder na leitura do texto de hoje. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor amado, tudo o que chamamos de culto, de adoração, de demonstração da nossa gratidão, do nosso louvor a Ti, tem um fundamento eterno e maravilhoso, que é o próprio Deus, e um Deus que em sua sabedoria, soberania e seu infinito amor, não nos deixou numa escuridão, mas se revelou como Deus criador de todas as coisas, e um Deus também que coloca diante de nós qual é a maior urgência do ser humano, que é de comunhão com aquele que é a vida, e nos apresenta como uma mão poderosa estendida o caminho dessa graça. Então, Pai bendito, nessa manhã, mais uma vez, nós nos colocamos aqui diante da Tua palavra e pedimos a Tua graça sobre aquele que fala e aqueles que ouvem. Em nome de Jesus, sustenta a nossa vida em Ti, Senhor. Diminui as brechas que ainda existem, as lacunas que ainda às vezes persistem em nossa caminhada de fé, em nossa história como cristãos, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então, sabemos que isso é somente através da Tua obra, a obra do Espírito Santo, através da Tua santíssima palavra, Pai. Por isso, nesse momento em que estamos diante das Escrituras Sagradas, no culto, nós nos colocamos com toda a reverência e com toda a atenção do nosso coração. Agora é tudo para Ti, Senhor. Nosso coração, nossa mente, devotamos a Ti, em nome de Jesus, e para a Tua glória nós pedimos. Amém. O texto que nós vamos ler hoje, amados, é o texto que foi colocado aqui na semana passada, João capítulo 1, versos de 1 a 5. Nós começamos na semana passada, mas faltou um ponto a colocarmos desse trecho das Escrituras, do Evangelho de João, que nós estamos aqui expondo nessa série de sermões. Então diz assim o texto, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem, ou não prevaleceram contra ela. Até aí. Queridos, na semana passada, não aqui no nosso culto pela manhã, mas nas imersões teológicas, eu comecei chamando a atenção de algo que não pode fugir do nosso olhar. Toda a dificuldade que nós experimentamos no meio do mundo, todas as dores, tudo aquilo que te faz chorar, tudo aquilo que te faz experimentar a vida como algo difícil, tem uma causa, que é a separação do ser humano de Deus. E colocando aqui, nas imersões da semana passada, eu falei que tudo começa quando a veracidade da palavra de Deus é colocada em xeque. Quando, por uma investida maligna, o ser humano é exposto a uma tentação onde ele olha e questiona se a verdade, se a palavra de Deus, ela é veraz. Isso jamais poderia ter acontecido e aconteceu. E o preço é o que nós experimentamos em forma de dor, de lágrimas, em forma de tristeza, em forma de luto, em forma de aflição, de angústia. Às vezes a alma, ela, de tanto experimentar as dores da vida, ela chega a um ponto de depressão insuportável. E muitos seres humanos, não suportando, põem fim a esse viver que se tornou somente uma experimentação de todo o mal que há no mundo. E não deve fugir aos olhos do cristão, de modo algum,
para que ele se diga um cristão maduro, genuíno. É essa a verdade, de que todos os espinhos e abrolhos, como diz o livro de Gênesis, todas as dificuldades é consequência não do pecado pontual de quem sofre, mas do pecado do ser humano como um todo, da raça humana no princípio da sua história. E essa palavra foi questionada, a palavra de Deus, o que Deus falou para o homem, como ele deveria viver, como ele deveria experimentar essa vida tão gloriosa e maravilhosa feita para ele. Para ele. Estava orando ali há pouco com Marta, numa pequena reunião nossa, e agradecendo a Deus, porque quando a gente amanhece numa manhã, com sol de primavera, um azul exuberante, e a gente percebe que os nossos olhos, a constituição dos nossos olhos, foram feitas para captar a tonalidade tão bela desse azul, dessa luminosidade. Nós entendemos que tudo isso é feito com um propósito muito maravilhoso. E foi essa vida que foi criada, e o ser humano foi criado para isso, para experimentar todos os tipos de deleites, de prazeres. E Deus criou para nós, seres humanos. Mas só que ele, como Criador, obviamente, tem todo o direito, e até mesmo cuidando de nós, para nos ensinar como vivermos isso, como vivermos a vida de verdade, debaixo de um céu azul, diante de uma natureza, de um verde exuberante, como vivermos com toda a legitimidade as emoções mais maravilhosas que experimentamos, como alegria, afeto, amor. Ele então coloca a forma como nós devemos viver. E é aí que entra a tentação. Isso é verdade, foi assim que ele falou, isso lá no começo da história, isso foi colocado aqui nas imersões da semana passada. E o ser humano caiu diante dessa tentação. Ele duvidou de que era isso mesmo. Ou o tentador veio dizer, não, não é bem assim. E o homem preferiu ouvir a tentação. E aí está aí o mundo, o resultado está aí, o que nós experimentamos. Quantos lutos somamos? Quantas dores? Quantos comprimidos já tivemos que tomar para dar conta de um dia, às vezes? De uma noite? Tudo isso, amados, não deve fugir dos olhos de um cristão. É somente por essa razão. O homem se separou de Deus, tornou-se um alienado. E alguns vão dizer, mas que Deus maldoso. Não! Ele é muito misericordioso, porque apesar disso, ele manteve dons e dons maravilhosos para essa existência, mesmo numa geração, numa humanidade que se rebelou contra ele. E o nosso Senhor Jesus vai chamar a atenção dizendo que o Pai é bom, porque ele faz vir chuvas e o seu sol sobre os justos e sobre os injustos. Ele continua nos dando tudo o que há de bom. E quando ele priva, ele diz, você vai experimentar o espinho que você plantar. O que você plantar, você vai colher. É misericórdia dele também, amados, porque tudo o que nós não podemos é continuar alienados dele. E vejam bem, mesmo no mundo com tantas dores, a morte é inevitável, o luto é inevitável. Mesmo no mundo com muitas dores, quando alguns seres humanos experimentam só o que é bom da vida, saúde, dinheiro, relacionamento, êxito, sucesso e tudo mais, ele encerra ali e diz assim, é isso, a vida é isso. E como dizia C.S. Lewis, o sofrimento às vezes é um megafone de Deus, dizendo, não é assim, tem algo errado. Então imagina, se Deus, mesmo com o homem alienado, ele mantivesse todas as glórias para as quais o homem foi feito. Quando que ele ia se lembrar de Deus? E aí está o seu grande problema. Deus é sábio. Seria um assinte. Então, as dores que nós experimentamos fazem parte da misericórdia de Deus, porque elas, às vezes, nos alertam, como dizia o C.S. Lewis, um megafone, dizendo, o mundo é esse, a vida é essa. Para onde eu olho? Olhando para ele de novo. E assim, trazendo essa questão de como a palavra de Deus é colocada em xeque às vezes,
A gente lê aqui acerca de Jesus Cristo e esse texto está aqui não só com a igreja, mas com o mundo. Filósofos, pensadores, cientistas estudam essa palavra, esse prólogo. Há muito filosofar, muito pensar sobre isso, mas eles veem a glória que está colocada aqui? Não veem. E um dos pontos aqui desse sermão de hoje vai nos explicar muito bem por que isso. Por que eu estou falando tudo isso aqui nesse começo? Sempre que estivermos diante do prólogo de João, eu acho que a gente precisa orar dizendo assim: Senhor, abre os meus olhos. Eu sei isso aqui de cor, amados. Mas não é isso que garante a glória que eu preciso ver aqui. É preciso que meus olhos sejam iluminados, para que eu veja, compreenda e viva segundo aquilo que eu estou compreendendo desse prólogo de João, no capítulo 1 do seu Evangelho. Pois bem, amados, então tudo isso para nos convidar ao seguinte: por favor, amados, não vamos fazer isso, essa leitura, ou essa audição aqui nessa manhã, como algo corriqueiro que faz parte da rotina da minha religiosidade, da minha tendência religiosa. Não, amados, não vamos permitir que se repita em nós aquilo que jogou o mundo numa condição que às vezes é insuportável para alguns seres humanos, não fosse a misericórdia de Deus. E quando eu falo de misericórdia, eu não estou falando somente para os cristãos, para aqueles que têm fé em Deus. Porque o luto de uma mãe que tem que enterrar seu filho só é possível de ser atravessado se Deus tiver misericórdia e de alguma forma sustentar. É só com sol e chuva que o Senhor está preocupado com o ser humano que está caído em pecado? Claro que não. Claro que não. Então, amados, eu peço, por favor, que a gente olhe para as Escrituras e, com essa reverência do coração e esse pedido: socorro, Deus, não permita que essa força que ainda existe nesse mundo de banalizar tudo isso tenha êxito na minha vida. Eu quero ler e compreender. Abra os meus olhos para que eu veja essa verdade que está aqui na tua palavra, na Escritura Sagrada. Tá, amados? Porque, queridos, o nome de Jesus Cristo talvez nunca tenha sido tão banalizado como nos dias de hoje. Às vezes dentro e fora da igreja. Sabe? E essa semana, fora do estado do Rio, teve um momento que eu parei para pensar muito nisso. Estava jantando com minha família num lugar e vendo ali as pessoas vivendo as suas vidas, sabe? E a impressão que me deu foi essa: não, estou aqui, esse lugar muito legal, essa vida que eu conquistei e tudo mais. E é isso, a vida é isso, entendeu? Então, vamos celebrar. Tudo isso é muito legítimo, claro. Deus fez alegria para o coração do homem. Mas o ponto ali na minha reflexão era: Senhor, a vida não é só isso. Não é só isso. Isso aqui é maravilhoso. E é maravilhoso porque foi criado por ti. Todas as coisas, todo dom perfeito, tudo vem de Deus. Seja usufruído por quem quer que seja. Mas o que eu comecei a pensar foi o seguinte: Senhor, essas pessoas precisam saber o que João está dizendo no seu evangelho, de quem é Jesus, e do quanto todo ser humano precisa de conhecê-lo. É questão de existência, amados. Não é de religiosidade, nem de superstição, nem de misticismo, nem de crendice. É questão de existência, de sobrevivência. E está em risco a eternidade, porque viver nesse mundo, sofrendo todos os espinhos, todas as dificuldades de uma existência de um mundo que quebrou, é difícil, mas a gente tem ido. Agora, não sabemos pensar no que é viver numa eternidade afastados de Deus. O Evangelho aponta para isso, amados. E eu ali, tá vendo? Talvez ali, pensando um pouco nisso, dizendo: Senhor, essas pessoas têm ouvido a respeito do que a tua palavra diz
do que é a revelação do Senhor, do que é o Evangelho. Elas têm ouvido. Eu saí com aquela sensação daquele lugar. E talvez, pela misericórdia, o Senhor, dando atenção ao meu questionamento, teve um momento que eu passei, voltando para casa, eu passei por um lugar em que tinha a fachadazinha de uma igreja muito simples. E dizendo assim, estava lá o título da igreja embaixo, Jesus, e tinha uma mensagem. Eu passei rápido, mas vi lá o nome de Cristo. E na hora, eu pensei no seguinte: essas pessoas podem olhar para aquilo que é a igreja de Cristo. Do mesmo modo, como posso olhar para um estabelecimento, por exemplo, das Testemunhas do Jeová? Ou eu passo num centro espírita que pode também usar o nome de Jesus lá. O que eu comecei a tentar foi para o seguinte: será que elas não estão olhando para a igreja, para essas instituições, do mesmo modo que nós olhamos para algumas manifestações religiosas e que a gente diz assim, não tem a ver comigo? O que é muito diferente acerca de Jesus Cristo, amados. Acerca de Jesus Cristo. Não é a igreja que nós pregamos, é o Cristo da igreja. Amém, amados? E esse, ou desse, todo ser humano precisa desesperadamente. Ok? E é isso que o apóstolo João está aqui colocando no seu evangelho de um modo muito contundente e maravilhoso, como nós vimos aqui na semana passada, tá, amados? Ficou faltando um ponto daquilo que nós trouxemos aqui na semana passada, e é sobre esse ponto que eu gostaria de pensar aqui e falar com os irmãos. Bom, nós vimos aqui na semana passada que o propósito do Evangelho de João é relatar sobre a maior grandeza que existe em todo o universo. A gente não está falando de uma religiosidade, uma religião X, no meio de tantas outras. A gente está falando da maior grandeza que existe em todo o universo. Isso foi muito colocado aqui na semana passada. E o propósito de João é falar daquilo que é a única magnitude realmente importante, que é Jesus Cristo. Ok, amado? Ele revela algo sobre Jesus que o tira desse lugar banalizado, comum, como uma opção, uma alternativa diante de tantas filosofias e modo de vida. Eu escolho viver como Jesus. Não, João tira Jesus desse lugar e nos coloca como aquilo que é a única magnitude, de fato, importante em todo o universo, né? E para falar dessa magnitude, João refere-se ao viver de Jesus, João refere-se ao que ele falou, ele refere-se à forma como ele atuou estando no mundo, ao modo como ele sofreu, ao modo como ele morreu e ao modo como ele ressurgiu dos mortos, ok, amados? E a plenitude, obviamente, da glória da pessoa de Jesus Cristo, ela precisa ser mostrada, proclamada. Para quê? Para purificar e aprofundar a fé da igreja, ou seja, para fortalecer a fé dos discípulos e das discípulas de Jesus Cristo. Isso precisa ser proclamado. Uma coisa aqui, queridos, quando João escreve o seu evangelho, na igreja de seu tempo, o gnosticismo estava muito em alta. E o gnosticismo não pode ser chamado de uma religião, nem tampouco de uma filosofia, mas é algo muito sincrético, que junta todas as coisas, mexe num caldeirão, e muito que a gente vê por aí hoje em dia. Um pouco de filosofia, um pouco de religião, um pouco de cristianismo, ok, amados? Então, a igreja ela estava enfrentando, não é? Alguns, por exemplo, olhavam para Jesus e criam que ele era um intermediário entre o Deus transcendente, todo-poderoso, e a criação inferior. E Jesus ele era esse ser, uma emanação do divino. Então é nesse contexto que João escreve o seu evangelho. Por isso estou dizendo aqui que essa plenitude da glória de Jesus precisa ser mostrada para purificar e aprofundar a fé da igreja, como aconteceu já nos seus primeiros leitores, ou seja, para também fortalecer a fé
dos discípulos e das discípulas de Jesus Cristo no mundo. E aí eu tinha para falar aqui 4 pontos, eu falei 3 na semana passada. O primeiro ponto é que nesse maravilhoso prólogo, João fala com clareza sobre a divindade e a eternidade da pessoa de Cristo. Isso aí já tira Jesus, obviamente, do meio dessas alternativas, ok, amados? Porque ele diz assim, no primeiro verso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, assim, a primeira coisa que ele fala, não vou aqui entrar nesse detalhe, porque isso está no sermão da semana passada, tá, amados? Mas a primeira coisa que ele fala, que ele faz, é mostrar a divindade de Jesus Cristo, ok, amados? E não esqueçamos, João passou cerca de 3 anos ao lado de Cristo Jesus, ele foi testemunha ocular, mas não só isso, ele era uma testemunha inspirada pelo Espírito Santo. Lembram-se quando Jesus perguntou para os discípulos, o que o povo diz que eu sou? Aí eles disseram, alguns dizem que o Senhor é um profeta, que apareceu, não é? E outros dizem aquilo, outro. Pois bem, ele perguntou, e vocês dizem o quê? E Simão Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O que o Senhor Jesus respondeu para ele? Bem-aventurado você, Simão. Bem-aventurado com essa declaração. Mas não foi carne e sangue que revelou a você. Não foi sua inteligência, sua capacidade de pensar. Foi o Pai que revelou isso a você. Então, João entra nesse mesmo contexto. Ele foi uma testemunha ocular, assim como Pedro, mas tudo que ele revela acerca de Jesus Cristo tem esse peso de ser uma testemunha ocular, mas também essa revelação do Espírito Santo de Deus, ok, amados? Então, a primeira coisa que ele deixa muito claro acerca de Jesus é que ele é Deus, ok? Ele é Deus, não é um Deus, tampouco um Deus menor, se é que isso poderia existir. Ele é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em segundo lugar, estou aqui correndo isso tudo, está no sermão da semana passada, para chegarmos ao 4º ponto, que é o que nos importa hoje, aqui pela manhã. Em segundo lugar, eu fiz a seguinte pergunta, por que no começo do Evangelho, João sintetiza o mistério da pessoa de Jesus Cristo com essa expressão, o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Por que ele usa essa expressão? O que ele quer dizer com isso? Lembremos aqui, esse Evangelho está sendo escrito no momento de um sincretismo religioso filosófico muito grande. E quando se fala de Jesus como Verbo, há uma celeuma em torno disso, uma pesquisa muito grande, e que às vezes algumas pessoas vão por uns caminhos muito filosóficos, e não, a gente tem que olhar para quem é que está escrevendo. É um judeu, é um israelita, um homem que comungava da fé do Antigo Testamento, da revelação de Deus, desde Abraão. Ok, amados? Então, o que ele quer dizer com isso? Por que ele está usando essa expressão? E a nossa resposta foi que o evangelista denomina o Filho de Deus como Verbo, ou a palavra, ou Logos, dependendo da versão, porque é ele, Jesus, quem expressa os propósitos, os pensamentos e a vontade de Deus. Porque quando nós falamos de palavra, no contexto humano, nós estamos dizendo o seguinte, o que revela os nossos propósitos, os nossos pensamentos? Estou aqui olhando, a não ser que eu tivesse o, assim dito, dono da telepatia, por aí vai, eu só vou saber o que vocês estão pensando se vocês falarem, ok? Então, a palavra de vocês é importante para que eu entenda o que vocês estão pensando, qual o desejo de vocês, o que vocês querem. É neste sentido que Jesus é chamado de Verbo, palavra, porque é somente ele quem revela os propósitos do Criador, de todo o universo, dos céus e da terra. Ele quem revela os pensamentos de Deus. Lembramos o que ele fala lá em Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. E Cristo revela esses pensamentos, e a vontade de Deus também. Então, no sentido humano, quando nós nos referimos à linguagem, à palavra, ao verbo, ou logos, nós estamos nos referindo a algo que é importante para a nossa interação e comunicação. Só olhar um para a cara do outro não vai levar quase a lugar nenhum. Só aqueles que já se conhecem. Às vezes ouviu tanto a
A palavra, o verbo, a linguagem, conheço pelo olhar. Mas não foi o olhar que revelou. Foi a conversa, a interação, ok, amados? Inclusive, alguns linguistas vão dizer que nós somos constituídos como pessoa através da linguagem. Mas isso é outra história. Mas aqui, aplicando isso a Deus, nós estamos dizendo que Deus se expressa a nós por meio de seu Filho. Por isso o Filho pode ser chamado, então, de sua palavra. E João vai dizer lá no capítulo 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Como? Sendo a palavra, a revelação. Amém, amados? Isso foi colocado aqui na semana passada. Em terceiro lugar, João avança elevando os nossos olhos para a magnitude da pessoa de Jesus Cristo. Ele aqui já avançou, ele continua aqui avançando. Primeiro ele põe sobre a divindade, não deixa dúvida de que a palavra, o verbo, Jesus é Deus, ok? A divindade. Depois ele coloca, por que ele é chamado de palavra? Ele coloca Jesus como palavra. E nós aqui entendemos que é através de Jesus que nós entendemos os propósitos, os pensamentos de Deus. E ele aqui continua em terceiro lugar, avançando e elevando os nossos olhos para a magnitude da pessoa de Jesus Cristo. No verso 3 ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, havendo declarado a divindade de Jesus Cristo, e que ele, Jesus Cristo, é o único que nesse mundo quebrado, escuro, trevoso, pode nos comunicar qual é a vontade do Criador disso tudo que nós experimentamos, tudo que nós prezamos e usufruímos. Qual a vontade daquele que criou todas as coisas? Ele é o único capaz disso. E João, então, depois de lançar o nosso olhar para essa verdade, ele agora prossegue provando a divindade de Jesus à luz de suas obras, quando ele diz no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí, a gente chegou à conclusão no domingo passado que não existe uma esfera em toda a criação que Jesus Cristo não conheça. Está vendo como que, se nós olharmos para a palavra de Deus, ela vai tirar Jesus desse lugar banalizado, ou só, perdoe-me aqui, talvez o neologismo, religiosizado. Ele tira Jesus daí. Quando ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, não existe na criação, absolutamente, nenhum lugar e nada que o Senhor Jesus não conheça. Ou não existe um único milímetro no universo que não esteja relacionado com Jesus. E nós até concluímos que em qualquer lugar que estejamos, nós sabemos que estamos diante daquele que não só vê, mas controla todas as coisas. Hebreus diz que ele não é só criador, ele é criador e é aquele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. O sol nasceu hoje porque ele controla todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém, amados? Esse é Jesus. E a gente tem que dar um passo para trás. E tem que pensar muito, amados. Uma das coisas que o estudo, a preparação para essa série de pregações em João tem me mostrado são as minhas próprias brechas, as minhas próprias lacunas, as discrepâncias que vão surgindo, porque não duvido na minha fé. Aliás, é uma coisa que eu mais agradeço a Deus, é ter fé para crer em sua palavra, na sua pessoa e nas suas promessas. Mas quando a gente vai abrindo os olhos, que se a gente ora a Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja essa glória. E a gente vai percebendo também que há umas lacunas, umas brechas, umas discrepâncias entre aquilo que nós cremos de fato, eu sei que cremos, e aquilo que nós vivemos como se crêssemos. Deveríamos viver como se crêssemos nisso. Então, amados, se a gente está dizendo que não existe um milímetro em toda a criação, em todo o universo, que não esteja debaixo do olhar de Jesus Cristo e debaixo do seu controle, eu acho que isso diminuiria muito os nossos temores. Quando estamos, às vezes, em desfiladeiros existenciais.
em situações difíceis. Não é verdade? Eu tenho orado muito por isso. Senhor, eu não quero só teorizar sobre isso, teologizar sobre isso e dizer, e eu digo com convicção, eu creio exatamente nisso, mas o que eu tenho colocado a minha vida aqui diante de Deus e tenho orado por isso, eu quero diminuir a brecha entre esse homem de fé e como ele vive como um homem de fé. Eu quero diminuir a discrepância entre aquilo que eu creio mesmo, o Senhor sabe que eu creio. Isso é maravilhoso também. Jesus fica insistindo com Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Aí ele diz, pastoreio meus cordeiros. Pergunta segunda vez, você me ama? E Pedro diz, amo, Senhor. Pela terceira vez ele se rende e diz assim, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Isso para mim é maravilhoso, amados, porque é muito bom a gente dizer para Deus, Senhor, tu sabes que eu creio em ti. Amém, amados? E sou muito grato por isso. Contudo, que eu tenho colocado em xeque ao longo do preparo para essa série de pregações, Senhor, eu quero diminuir as lacunas que existem entre aquilo que eu creio e creio de verdade e a forma como eu vivo. Eu quero diminuir esses lugares. Porque eu imagino que uma vida vivida exatamente na perspectiva de tudo aquilo que a palavra de Deus revela, aí está a qualidade de vida. Não estou dizendo isenção de sofrimento, pelo contrário. A glória do Evangelho é que ele consegue ter qualidade até mesmo no dia da angústia. Ah, José, o que você está falando? É uma contradição. Não, amados, no Salmo 91 o Senhor diz assim, porque ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei. E ele diz assim, no dia da sua angústia, eu estarei com ele. E onde Deus está, tem qualidade de existência, amados, mesmo no dia da angústia. Ele não está dizendo ali, eu vou tirar de todas as angústias dele. Ele tira, ele é misericordioso. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, no dia da sua angústia, eu vou estar com ele. Mas às vezes as nossas lacunas, as nossas brechas, amados, nos impedem de vermos isso. Que ali naquela situação, ele está conosco. Pois bem, amados, então eu quero ir para o quarto ponto, nesses minutinhos que restam aqui, que é o seguinte, João, ele parece não perder o fôlego, que ele vai mostrando essa divindade, essa glória de Cristo Jesus, e ele, sustentado pela inspiração do Espírito Santo, tem algo mais a dizer. De tudo aquilo que ele já disse até aqui, que Jesus não é simplesmente o homem que viveu na Palestina antiga, ele é Deus. Aquele que morreu e ressuscitou porque ele é Deus. Tudo o que ele ensinou, como ensinou e provou pelos seus sinais, o fez porque ele é Deus. Mas João tem algo mais a dizer, algo cujo valor não se pode calcular, amados. Afinal, ele está falando da maior magnitude do mundo, de Jesus Cristo. E que algo mais é esse que ele tem aqui nesse prólogo? Aquele a respeito desse, cujo valor para nós, seus discípulos, é insondável, nós que cremos. O que ele tem a dizer? Verso 4, ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Bem, mesmo diante da grandeza das incontáveis estrelas do universo, da beleza incontável que cerca todo esse universo, inclusive todos os milímetros da Terra, mesmo diante de toda essa grandeza, a criação não seria rígida e fria se nela não existisse o milagre da vida? Não seria, amados? É tudo tão belo. O mundo das estrelas, das galáxias, dos planetas, inclusive o nosso, do nosso sistema solar, em todo quadrado, metro quadrado desse mundo, tudo é muito belo, mas não seria muito rígido e frio se neste mundo não tivesse se manifestado a vida? Imagine um universo feito apenas de matéria. Isso é muito importante o que eu estou falando aqui, amados. Imagine esse universo belo, feito apenas de matéria e seus elementos, com suas reações químicas,
e seus movimentos espetaculares, mas sem vida. Imagina isso. Mas o mundo foi tocado pela maravilha da vida, amados. João está falando, nele estava a vida. Nele, o Criador. Ele não criou só elementos materiais, químicos, movimentos, físicos, leis físicas. Tudo isso foi tocado pela vida. E é interessante que a vida natural, por si só, já se constitui um enigma para a ciência, na verdade. Isso é tão maravilhoso, amados, que muito da ciência se esgota no esforço para compreender esse enigma, a vida. E essa vida, amados, tocou a constituição do ser humano de uma maneira mais que maravilhosa. Outra coisa muito importante que eu estou falando aqui nessa manhã. Estou dizendo que o universo inteiro seria muito frio se ele fosse só constituído de matéria, a criação só com seus elementos, suas reações químicas, mas sem o toque da vida, sem a vida. E esse mundo foi tocado pela vida. Eu estou dizendo agora que essa vida tocou a constituição do ser humano de uma maneira mais que maravilhosa. Olha o que diz o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de quê? Da vida. E o homem passou a ser alma vivente, não só um monte de elementos químicos, que faz parte de um aspecto maravilhoso da nossa existência. Não são um amontoado de elementos químicos, tudo muito organizado, com propósito, com função. Mas não ficou só aí. Naquele formar o homem do pó da terra, já há muita maravilha, amados. Mas não ficou só aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Uma vez, escrevendo um texto para uma chamada para reunião de oração, eu falava exatamente nessa palavra de João, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Tem uma parte que eu pergunto, a estrutura da nossa alma, onde está o seu fundamento? Porque do corpo a ciência dá conta. Mas a estrutura da alma, onde está o seu fundamento? Somente nesse sopro de Deus, nesse toque da sua vida. Ok, amados? Por isso que o ser humano é algo mais que especial. Mais que especial. Não adianta, amados, levantarmos uma bandeira defendendo gatinhos e cachorros se nós menosprezamos o ser humano. É inadmissível. Ok, amados? E é justamente com esse olhar que nós emprestamos muita dignidade ao ser humano, seja ele quem for. Ele é um toque do fôlego de Deus, da vida de Deus. Mas esse sermão não é nenhum tipo de ativismo em nenhum setor, ok, amados? Mas o que eu estou chamando a atenção aqui para os irmãos é que essa vida tocou a constituição do ser humano de um modo mais que maravilhoso. E quando ele diz que Deus formou o ser humano com esses elementos químicos e soprou nele o fôlego da vida. E antes, no capítulo 1, verso 27, Gênesis falou, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, amados, vemos que Deus tocou a constituição do ser humano de um modo mais que maravilhoso. Mais que maravilhoso. Lembremos que a gente está aqui naquilo que João está falando. Nele estava a vida. Ele não criou todas as coisas? Criou. Amém, amados? Jesus não é criador de todas as coisas. Isso, ele é Deus. E nessa criação, ele nos deu esse toque da vida. Então, não nos esqueçamos. E João está dizendo aqui, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus fala do Filho, pelo qual também fez o universo, dizendo que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Essa vida que nós experimentamos, esse certo enigma.
E quando nós nos damos conta de que é algo muito enigmático, é quando nós vemos a parte material do ser humano esfriado pela morte. E essa vida não está mais ali. Ok, amados? Que nós temos uma experiência do quanto isso é realmente maravilhoso, misterioso. E Colossenses capítulo 1, eu não vou me alongar, tá, amados? Colossenses capítulo 1 diz assim, também corroborando com essa verdade. Paulo fala da seguinte forma, nele, preste atenção, queridos, nele, não gostaria que nós saíssemos daqui sem levar um pouco mais de convicção do quanto Jesus é, de fato, maravilhoso. Deus digno de toda adoração, de toda reverência, de toda entrega nossa, amados. Porque enquanto Ele estiver ali no mais ou menos, a nossa reação a Ele também pode ser mais ou menos. Mas quando nós vamos nos dando conta de quem Ele é, aquele que eu chamo do meu Redentor, é muito natural que isso tudo transforme a minha vida, amados. E eu estou dizendo, confessando para vocês aqui, não teria necessidade de confessar isso, mas estou confessando aqui a vocês, que esse estudo para essa série de pregações tem me feito colocar diante de Deus as minhas lacunas, as minhas brechas, as minhas discrepâncias, não na questão da fé, que essa eu tenho certeza que eu creio firmemente em tudo que a palavra dele diz a respeito de Jesus, mas como eu vivo. Especialmente quando eu atravesso pelos temporais severos da vida. Eu quero diminuir essa brecha, eu quero diminuir essa lacuna, eu quero diminuir essa discrepância, e não desejo só para mim, amados, eu desejo para todos vocês que estão aqui, porque eu sei que a gente vai estar não só elevando a nossa qualidade de vida, mas o modo de falarmos de Jesus será diferente, e o mundo precisa escutar isso, o mundo precisa ouvir isso. Então Colossenses diz assim, nele, no Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis. Olha o rosto que você vê. Você cumprimenta todos os domingos aqui. Esses rostos foram criados por Ele, por Jesus Cristo, amém, amados? Mas não só as coisas visíveis, as invisíveis, essas almas que vocês não veem, mas têm contato aqui todo domingo, foram criadas por Ele, amém, amados? As visíveis e as invisíveis. Podemos dizer também a alma. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E nele tudo subsiste. Está aqui porque o Senhor está sustentando. Quem é esse, amados? Cabe a nós, não só os discípulos da tempestade, mas hoje, nos perguntar, quem é esse? E como que eu tenho visto? Aqui eu queria ler um pensamento de um teólogo alemão chamado Werner de Bohr. Ele diz o seguinte, cada ser humano tem um relacionamento originário e indissociável com Jesus. Olha o que esse homem está dizendo, amados. Tirando Jesus desse lugar comum, religiosizado. Olha o que ele diz, amados. Cada ser humano tem um relacionamento originário e indissociável com Jesus. Cada ser humano, amados, não é só o cristão. Cada ser humano, todo ser humano, todo existente, ele está dizendo, tem um relacionamento originário, ou seja, de origem, e indissociável. É um ser humano por causa de Cristo. E continua sendo ser humano por causa de Cristo. Todo ser humano tem um relacionamento originário e indissociável com Jesus, uma vez que nada do que foi feito se fez sem Jesus, ok, amados? Então, agora ele vai caminhando para uma conclusão aqui, ok, amados? Ele diz assim, preste atenção, por favor. Isso aqui é importante demais. A proclamação sobre Jesus não impõe a ninguém um personagem estranho, mas evoca aquele um por meio do qual e para o qual a pessoa foi criada desde o início. Ok, amados? Então, de modo originário, quando a gente apresenta Jesus, a gente não está falando de alguém estranho. Está falando daquele a partir do qual e para quem todos os seres humanos foram criados.
E ele continua: a mediação de Jesus não é desencadeada apenas por ocasião do pecado. Olha a profundidade desse pensamento. O Filho não estava inativo junto a Deus até que a miséria de nossa perdição o chamasse à ação. Ele é mediador da criação. A criação existe por meio dele. Ele é mediador da criação, assim como é mediador da redenção. Ele é uma coisa justamente para ser também a outra. Ele só é redentor porque todas as coisas foram feitas por meio dele. Ok, amados? É um pensamento teológico profundíssimo, um pensamento cristão profundíssimo, e um olhar para Jesus Cristo maravilhoso. Ok, amados? João capítulo 1, versos 4 e 5. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Agora pensemos aqui, que profundezas misteriosas se abrem diante dos seres humanos quando se pergunta pela verdadeira vida. Mais que um simples e maravilhoso vegetar. Estou falando agora de evangelho, tá, amados? Que mistério que se abre diante dessa pergunta? O que é a vida genuína, verdadeira? E vida mais que um vegetar. Que por mais que seja maravilhosa a vida do ponto de vista biológico, o ser humano não foi feito apenas para respirar e se movimentar. Ok, amados? Então não é dessa vida que está se perguntando assim, o que é a verdadeira vida? Pensemos então que profundidades misteriosas se abrem diante dos seres humanos quando se pergunta pela vida verdadeira. Quando o ser humano indaga pela vida no sentido supremo e no sentido das Escrituras. E no sentido que ele mesmo percebe como um portador de um viver mais elevado. Que mistério que se abre diante da gente. Quando a gente faz pergunta sobre a vida no sentido como ela fora criada. A vida suprema segundo as Escrituras. A alma vivente que Deus fez antes do pecado. Mas não só por aquilo que a Escritura pregam, mas aquilo que nós experimentamos como seres viventes. E aí, amados, e lembrando aqui que Gênesis fala, Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, o fez a sua imagem e semelhança. E é em torno dessas perguntas do que é a vida que o pensamento e a reflexão humana sempre giraram. Ok, amado? É em torno disso. Eu já estou caminhando para a conclusão, tá? Mas eu queria que nós saíssemos daqui com esse olhar, com essa pergunta. Qual a reflexão que sempre fez parte do pensar humano? Como encontrar essa vida de verdade? Como ter essa vida inesgotável? Como viver a vida que merece o nome de vida? Às vezes as pessoas mergulhadas em sofrimento dizem, isso é vida? E com razão. Mas onde encontrar essa vida que merece o nome de vida? Como viver essa vida que eu tanto anseio? Queridos, a mensagem do Evangelho de João veio ao encontro do nosso mais profundo anseio como seres humanos, quando simplesmente declara, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Esse mesmo João exulta lá na sua primeira carta, dizendo, e a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está falando a mesma coisa aqui, tá, amados? É para ser um religioso? Muito mais que isso. É para encontrar a vida. Eu quero dizer o seguinte, eu ouso dizer o seguinte, amados, que a verdadeira realização como seres humanos só é alcançada quando nós conhecemos a maior magnitude do universo, que é Jesus Cristo.
Ah, José, mas olha o mundo de êxitos, de realizações, José. Olha para isso. Mas eu ouso dizer que essa verdadeira realização só é encontrada quando nós encontramos a maior magnitude do universo, que é Jesus Cristo. Todo o viver longe de Jesus significa escuridão. Com todos os brilhos do mundo, amados, com todos os faróis acesos do mundo, todo o viver longe de Cristo significa escuridão. José está falando algo muito forte, mas não sou eu que estou falando, foi o Senhor que falou. No capítulo 8 desse evangelho, no verso 12, de novo Jesus lhes falou, de novo, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que significa dizer, obviamente, que quem não segue continua andando na escuridão. Mesmo que seja o homem mais bem-sucedido no julgamento dos homens da humanidade, amados. A verdadeira realização como seres humanos só é alcançada quando nós conhecemos Jesus Cristo. João capítulo 1, versos 10 e 11. E o verbo estava no mundo. O verbo foi feito, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Eu comecei aqui nessa manhã falando, dessa insistência das trevas em tornar isso aqui de um modo que o ser humano olhe com apatia para tudo isso. Isso tem uma intenção, e ela é maligna, é a mesma intenção que jogou o mundo na dificuldade que ele enfrenta hoje. E às vezes a gente fica perguntando assim, mas como, por quê que nós, olhamos para isso tudo e vemos essa glória e o mundo não vê? Como pode um homem simples como João, nós não simplório, tá, amados? Ele era um pescador. Não vamos olhar de um modo simplório para esse homem. E o Senhor Jesus, numa oração, ele disse: eu te dou graças porque ocultaste essas verdades aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, porque a glória tem que ser dele, ok, amados? Então a gente continua hoje perguntando: como pode só eu vejo tanta glória, Jesus? E todo mundo tem acesso a isso aqui e não vê. Paulo vem nos ajudar nessa questão, amados, e vem falar de algo que lembra Gênesis 3, tá? Da queda do homem. Quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 4, versos 3 e 4, ele diz assim: mas se o nosso evangelho, esse evangelho, tá, amados? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, amém, amados? Estamos aqui, todos aqui. É uma resposta que a Bíblia está nos dando para esse questionamento. Por que isso é tão importante que eu não deixo de ir domingo a domingo para adorá-lo? Eu não consigo abandonar esse livro, porque nele está a vida de fato. Só nós, tão poucos dentre os muitos. E Paulo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, olha a justificativa, amados, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É o mesmo, amados, que agiu no começo da história e jogou esse mundo onde jogou, que continua agindo hoje sobre a humanidade, para que não enxerguem essa glória. João 1, 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí eu quero concluir dizendo o seguinte: olhe para dentro de você à luz do que João está dizendo aqui. Tá, amados? Vamos dar um cliquezinho aí para despertar quem está sonolento, distraído, olhando no celular. Um cliquezinho para despertar. Olha o que João está dizendo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus Cristo resplandeceu no meio de um mundo escuro, quebrado, caído, cego.
E a gente percebe que porque o Deus desse século continua cegando o entendimento dos incrédulos, eles continuam rejeitando essa luz, amam mais as trevas do que a luz, mas a gente reconhece, nós somos testemunhas, como Pablo foi aqui hoje, nessa manhã, confessando a sua fé em Cristo Jesus, que as trevas não prevaleceram contra nós, quando essa luz raiou na nossa vida. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, olhe para dentro de você e veja na sua fé e comunhão a maravilha das maravilhas. E o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém, amados? Cadê as trevas? Não prevaleceram. Então, quando nós olhamos para a nossa espiritualidade, nós vemos as maravilhas das maravilhas. E, de fato, Jesus raiou na história, mas não somente na história, não está no museu do passado, ele raiou em nossa vida, amados. Amém? Ele tem nos sustentado com essa luz nos olhos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu tenho aqui, queridos, uma conclusão que não é para concluir, tá? Para a gente ir embora. Uma conclusão que não é para concluir. É para a gente trabalhar em nossa vida. E tem a ver com que eu, como um homem de fé, antes de ser pastor, trouxe aqui como um testemunho para vocês essa conclusão. E é a seguinte: ao nos concentrarmos na magnitude da pessoa de Jesus Cristo, é bem possível que encontremos lacunas ou brechas. Sabe do que eu estava falando ali? Ou discrepâncias entre a nossa fé verdadeira e o modo de viver segundo aquilo que realmente nós cremos. Por isso, queridos, vale a pena nos debruçarmos sobre a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, para nos dobrarmos, ou dobrarmos os nossos joelhos diante dele e declararmos eternamente, como declarou Tomé, depois da ressurreição, que aquilo era tão maravilhoso, espetacular, magnífico, celestial, glorioso para Tomé, que ele ousou dizer: eu só vou acreditar nessa maravilha que vocês estão me dizendo se eu ver e tocar. Jesus reaparece novamente para eles e disse: Tomé, venha cá, toque aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E quando Tomé, ele tem aquela convicção, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Diante de quem? De Jesus. Com quem ele andou para lá e para cá. Viu Jesus cochilando no meio de uma tempestade, porque ele era, de fato, o mistério da sua pessoa é esse: ele era um homem integral, um homem verdadeiro, e um homem de uma natureza humana verdadeira. Sente cansaço, sente fome, sente sede. Foi pedir água a uma mulher na beira do poço. Mas ali, quando está finalizando a revelação gloriosa do nosso Salvador, ele não chama simplesmente somente Jesus, meu rabi, meu mestre. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Que o Senhor, na sua misericórdia, no final dessa série de pregações, mas não só aqui, na sua comunhão com as Escrituras, leve a todos nós, amados, a todos nós, a nos dobrarmos diante dele, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Amém, amados? É esse o objetivo dessa série de pregações. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amado Deus,
quando nós nos juntamos para prestarmos culto a Ti, é com toda a convicção da nossa fé que Tu és digno de adoração, de culto. Mas como falamos aqui, Deus, às vezes há discrepância entre aquilo que confessamos e aquilo que experimentamos e vivemos. Pela Tua misericórdia, nossos olhos sejam abertos para que, no fim das contas, nós nos prostremos diante de Ti dizendo: Senhor meu, Senhor da minha vida, Senhor da minha história e Deus meu, o nosso Cristo maravilhoso, o nosso Redentor. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a livrarmos, ou a livrar a nossa visão de Cristo de qualquer impureza, deformação, diminuição, Senhor. O que nós queremos é viver essa vida de segunda a segunda-feira, não só a vida do templo, amados, mas a vida de segunda a segunda. Quando está celebrando o aniversário do menino, mas também quando está com o termômetro, vendo a sua febre alta, nós queremos viver cada momento da nossa vida dizendo de Jesus Cristo: Senhor meu e Deus meu. Por favor, amado Deus, não só no domingo, quando conseguimos romper todas as dificuldades de vir ao templo, mas quando estamos lá, nos lugares escuros da vida, que a gente tenha essa convicção: aquele a quem eu sigo é Senhor e Deus. Louvado seja o Teu nome, leva-nos daqui segundo a Tua graça e a Tua bondade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, uma semana maravilhosa para todos vocês.